Glórias a Deus, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Estamos aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor, do bairro Serra do Piloto, no município de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E neste momento nós vamos pregar a palavra de Deus, e depois desta pregação nós vamos fazer uma oração para Deus repreender a pandemia da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado e do nosso país, em nome de Jesus. Mas primeiro vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Você que está me ouvindo através do WhatsApp, através do YouTube, abra a tua Bíblia, abre a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós vamos falar hoje o porquê que a terra está doente, porquê que a terra está passando por esta pandemia, e vamos falar como é que Deus vai fazer para livrar a nossa terra, a nossa cidade, o nosso país desta pandemia. Por isso eu te peço muita atenção para a palavra de Deus, muita atenção, porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quem achou o texto sagrado diz amém. Então vamos ler. Está escrito desta maneira: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a sua terra. Vamos ler de novo? Todo mundo junto, leia comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei. Levante a palavra de Deus para o alto, você que me ouve também. Ore comigo agora, todos dando glória, 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 glória. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Meu Deus, fala conosco nesta hora, através da tua palavra. Revela, Senhor, a palavra do Senhor para todos que estão me ouvindo. Deus, abra o nosso coração para entender a tua palavra, para receber a tua palavra. Abra o nosso entendimento para entender a tua vontade. Ó Deus, usa os meus lábios para falar com a tua igreja e para os ouvintes nesta hora. Usa minha voz, usa minha boca, usa-me como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. A igreja diz: desocupe as mãos, mas não bate palma agora. Desocupe as mãos, isso, em nome de Jesus. Você que está com as mãos desocupadas, desocupe as mãos, em nome de Jesus. Você que está com as mãos desocupadas, aplaude a palavra de Deus. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Amados irmãos, irmãs que estão nos escutando, nós estamos enfrentando, não somente na nossa cidade, não somente no nosso estado, não somente no nosso país, mas o mundo inteiro está passando por uma pandemia. O mundo inteiro está passando por uma praga, por uma peste, e isso é bíblico. E isto está previsto dentro da palavra de Deus. Deus disse, Jesus disse na sua palavra que nos últimos dias haveria terremoto por vários lugares, haveriam pragas, pestes,
filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Isso são sinais do fim dos tempos, isso são sinais da volta de Jesus, e Deus está permitindo esta pandemia, essas coisas acontecerem, para que as pessoas venham se lembrar de Deus, para que as pessoas se lembrem de Jesus, para que essas pessoas se tornem para Deus, se volte para Deus, porque o fim está próximo. Jesus está próximo de arrebatar a igreja fiel, a igreja sincera, a igreja verdadeira, que guarda e obedece a sua palavra. Irmãos amados, o que mais nós temos visto neste mundo são pessoas que estão mais preocupadas com as coisas desta vida e estão se esquecendo de Deus, estão se esquecendo da palavra de Deus. Muitos que estavam firmes estão afastados, hoje estão praticando todo tipo de pecado, estão praticando todo tipo de imoralidade, estão no adultério, estão na prostituição, estão na fornicação, estão na vaidade, estão na mentira, amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, amam mais as vaidades, as pinturas, amam mais as mentiras do que as coisas de Deus. Quem são aqueles que amam a mentira? São aquelas pessoas que vivem direto em frente às novelas, aos filmes, enfim, todas essas coisas são coisas do mundo, e a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele nem nela, porque tudo que está no mundo passa, o pecado passa, a vaidade passa, a concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem aplaude ao Senhor, quem glorifica? Essa passagem que nós lemos fala do povo de Israel. O povo de Israel, enquanto eles andavam com Deus, enquanto eles obedeciam a Deus, enquanto eles praticavam a palavra de Deus, enquanto eles estavam em obediência a Deus, tudo que eles faziam eram abençoados. Tudo que eles plantavam era prosperado. E todas as guerras que eles guerreavam, eles eram vitoriosos. Às vezes, eles enfrentavam soldados, exército muito maiores e muito mais forte do que eles. E quando alguma legião de exército de inimigo se levantava contra o povo de Israel, muitas das vezes eles nem precisavam lutar, porque o próprio Deus pelejava por eles. Quando eles plantavam, quando chegava na época da colheita, a colheita vinha em abundância. Além deles venderem tudo que eles colhiam, eles ainda o distribuíam para outros povos, porque eles estavam diante de Deus, eles estavam em obediência à voz e à palavra de Deus. Mas quando eles começaram a pecar contra Deus, quando eles se desviaram dos estatutos do Senhor, quando eles começaram a se curvar diante de idolatria, quando eles começaram a fazer o que era errado aos olhos de Deus, aí Deus se afastou deles. Aliás, Deus não se afasta de ninguém. Deus, Ele está sempre com as mãos estendidas para nos proteger, para nos guardar e para nos abençoar. Mas quando nós pecamos contra Deus, não é Deus que se afasta, é nós que nos afastamos de Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos, não é Deus que se afasta de nós. Não é a proteção de Deus que se afasta de nós, nós que saímos
debaixo da proteção de Deus. Nós que nos afastamos da proteção de Deus. E o povo de Israel se afastou da proteção de Deus, porque pecaram. Começaram a se curvar diante de imagens, diante de esculturas, diante de ídolos, diante da idolatria. Deus não se afastou deles. Deus não tirou a proteção deles. Eles que se afastaram da proteção de Deus. E todas as vezes que se levantava um exército contra eles, eles eram derrotados, eles eram humilhados. Às vezes era um exército muito menor do que eles, menos poderoso do que eles. E todas as vezes que eles iam para a peleja, eles voltavam da peleja desmoralizados, derrotados e humilhados. E quando eles plantavam, vinham as pestes, vinham as pragas e consumiam a plantação, consumiam o que eles plantavam. Vinha também doenças, vinham também pandemia, vinham também pragas no meio do povo. O povo começou a entrar em miséria, em doença, em desespero, até que Salomão orou. Salomão clamou e Salomão pediu uma resposta a Deus, dizendo: Deus, o que está acontecendo? O que nós devemos fazer para que esta praga saia do meio de nós? O que nós podemos fazer para que nós possamos voltar a vencer as guerras? O que nós podemos fazer para que a doença, a praga saia da terra? Porque tudo que nós plantamos, vem a praga, vem a peste, vem os gafanhotos e consome a nossa plantação. O que nós devemos fazer? Foi aí que Deus respondeu para Salomão e disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. E o povo atendeu ao chamado de Deus, e o povo se humilhou. O que significa se humilhar? Se humilhar é reconhecer os seus erros. Se humilhar é deixar o erro. Se humilhar é deixar a mentira, a vaidade, o pecado, o adultério, a prostituição, as coisas do mundo, as vaidades do mundo. Se humilhar significa se voltar para Deus. A palavra de Deus diz assim, tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós. Se humilhai debaixo da potentes mão de Deus, que Deus te exaltará. Resisti o diabo, que ele fugirá de vós. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar a Deus é fazer a sua vontade, é obedecer a sua palavra, é deixar tudo que não agrada a Deus para fazer a vontade de Deus. Isso significa se humilhar diante de Deus. E Deus disse: se o meu povo se humilhar, orar como? Pedindo perdão. Orar pedindo a Deus perdão e pedindo a Deus para cessar a luta, para cessar a praga, para cessar as pestes, para cessar o mal de sobre nós. Se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. O que é buscar a face do Senhor? Vim para a casa do Senhor, vim para a presença de Deus, buscar a Deus, orar a Deus, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que significa se converter dos maus caminhos? Se converter, irmãos, quando você viaja para um outro país, todos nós sabemos que a moeda daquele país não é a mesma moeda nossa.
Se você for para a África, cada país da África tem uma moeda. Se você for na Europa, a moeda da Europa é o euro. Se você for para os Estados Unidos, é o dólar. Se você for para a Argentina, é o peso argentino. Se você for para o Uruguai, é o peso uruguaio. Enfim, cada país tem uma moeda. E para você entrar naquele país, você tem que converter o real para aquela moeda, ou seja, mudar de valor. Você tem que mudar a moeda brasileira para a moeda daquele país. Isso significa conversão, ou seja, converter a moeda estrangeira para uma outra moeda. E quando eles vêm para o Brasil, eles têm que converter a moeda deles para a nossa moeda. Quando Deus fala se converter dos maus caminhos, significa você tem que mudar o seu caminho, se converter dos maus caminhos para o bom caminho, se converter do caminho que leva ao inferno para o caminho que te leva ao céu. E quem é esse caminho que te leva ao céu? Jesus, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se o povo se converter dos maus caminhos, deixar o mau caminho e começar a trilhar, a caminhar no caminho da salvação, no caminho da vida eterna, que é Jesus, vai alcançar a bênção, a vitória, o perdão e o milagre de Deus. Quem crê nesta palavra, levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Se converter do mau caminho, aí que Deus fala? Então eu ouvirei do céu. Depois que fizer tudo isso, é aí que Deus vai ouvir do céu: perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. A nossa terra, irmãos, tem dois significados. Significa a terra que nós vivemos e o nosso corpo também. Quando Deus fala que vai sarar a nossa terra, significa que vai sarar a terra de toda enfermidade e o nosso corpo também de toda enfermidade. Mas para isso acontecer, nós temos que nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e nos converter do nosso mau caminho, deixar tudo que é errado. Deus promete ouvir dos céus, Ele promete nos perdoar e promete curar as nossas enfermidades e livrar, cessar a nossa terra, a nossa cidade, o nosso país de toda maldição, de toda praga e de toda peste. Quem crê, quem recebe esta palavra, glorifica, exalta, engrandece o nome de Jesus. E por que a terra está nesta pandemia? Por que o mundo está na pandemia? Porque Deus quer salvar o mundo. Deus quer salvar a humanidade. Mas a humanidade está voltada mais para as coisas materiais do que para Deus. O homem está mais preocupado com o adultério, com a cachaça, com a bebida, com a carnalidade, do que para Deus. As pessoas estão mais preocupadas com as vaidades, com as novelas, com o futebol, com o carnaval, com os filmes, do que para Deus. As pessoas, irmãos, não dão lugar mais para Deus. As pessoas não priorizam mais a palavra de Deus, não priorizam a oração, não priorizam a sua alma, não priorizam a santificação da sua alma para alcançar a salvação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. As pessoas não priorizam a Deus, as pessoas só priorizam as coisas desse mundo, o pecado desse mundo, e a Bíblia diz, irmãos, que o pecado cheira mal aos olhos de Deus, e as pessoas estão praticando as coisas, o pecado do mundo. É por isso que Deus permitiu que esta pandemia
pandemia tomasse conta do mundo, para ver se as pessoas se aproximam de Deus, para ver se as pessoas se voltem para Deus, para ver se as pessoas se lembrem que Deus existe e se lembrem que Jesus deu a sua vida para nos salvar. Quem recebe esta palavra, glorifica, exalta o nome de Jesus. Aleluia. Para terminar, irmãos, vocês podem notar que esta praga que está no mundo está matando todo mundo. Pastor está morrendo, missionários estão morrendo, artistas, famosos, não famosos. A Covid está matando milhares e milhares todos os dias. Só no Rio de Janeiro morrem mais de 1.000 pessoas por dia. E a maioria delas estão morrendo sem Jesus, sem salvação. Irmãos, viver sem Jesus, muitos tentam. Viver sem Jesus, muitos tentam. O problema é morrer sem Jesus. Morrer sem Jesus é morrer sem salvação, é morrer sem a coroa da vida eterna. Morrer sem Jesus é morrer condenado. Então você que está aqui, você que me ouve através dessa transmissão, largue o mundo, abandone o pecado, abandone as coisas do mundo e se torne para Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se nós estamos preparados ou não para descer à sepultura, porque as sepulturas estão sendo abertas todos os dias. A pandemia está matando muitos todos os dias, mas bem-aventurado, feliz é aquele que está debaixo da proteção de Deus, é aquele que está na presença de Deus, porque aquele que está na presença de Deus está debaixo da proteção, está debaixo da bênção, está debaixo do livramento de Deus, e ainda que ele desça a sepultura, ele alcançará salvação e vida eterna com Cristo. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração, e que o Espírito Santo te convença de que se você não aceitar Jesus, se você não se entregar para Jesus, você não vai ter vida eterna. E não existe igreja certa, não existe religião certa. O caminho é Jesus. Não adianta você dizer: eu não saio da minha religião, eu não largo minha religião. Jesus não é religião, Jesus é o caminho da salvação, Jesus é o caminho da vida eterna. A tua igreja não vai te salvar, a tua religião não vai te salvar, a placa da tua igreja não vai te salvar. O que vai te salvar é Jesus Cristo. Se você aceitar Ele como Salvador, se você abandonar o mundo, abandonar o pecado, a vaidade, o mundanismo e aceitar Jesus, você alcançará salvação e vida eterna. Deus abençoe, e as palmas glorificam o nome de Jesus.